Olá pessoal, estou aqui mais uma vez fazendo esse segundo vídeo, né? Para quem não me conhece, sou o Bataió, Babá Bataió, para falar um pouco a vocês agora a respeito da importância e da representatividade que tem as vibrações sonoras no que diz respeito aos cultos e aos trabalhos, encantamentos e toda a dinâmica que envolve os resultados que são obtidos através das evocações, dos trabalhos, encantamentos, praticamente falando com relação às nossas divindades. Bom, observa-se que às vezes as pessoas, principalmente as pessoas que são leigas no culto de matrizes africanas, tal como até em outros segmentos e outras religiões em que praticam de um certo modo, se utilizam de magia, encantamentos, um desconhecimento a respeito da palavra. A palavra, o som, ele trata-se de um elemento vibracional, do qual ele é indispensável e fundamental para o êxito de qualquer trabalho. Quando um sacerdote, seja um babalorixá, ou uma ialorixá, ou um babalaô, enfim, ou um mestre xamã, enfim, um sacerdote que trabalhe com encantamentos e magias, ele se utiliza digamos assim, de utensílios, artefatos e produtos, né, para executar um determinado trabalho. Dentro da nossa religião, de matrizes africanas, especificamente do candomblé e da umbanda, o conjunto desses utensílios utilizados, né, e a prática desses tipos de encantamento, nós popularmente conhecemos aí como ebó. E o que vem assim então, e qual a importância do poder da palavra com relação à eficácia dos trabalhos desenvolvidos do ebó, né? O ebó nada mais são do que uma série de componentes, uma série como queiram chamar, artefatos, produtos, itens, enfim. São uma série de componentes que são utilizados para que tem vínculos, né, sagrados e vínculos com determinadas divindades e determinadas forças da natureza para que possamos lograr o êxito mediante aquilo que está sendo solicitado, aquilo que está sendo pedido, aquilo que está sendo feito, né? Para isso, nós podemos também observar que cada tipo de ebó, de acordo com a sua finalidade, ou cada tipo de oferenda, de acordo com a sua divindade, ele tem ali as suas características, as suas peculiaridades, né? Então, vamos supor, para Xangô se utiliza o orobô, para outras divindades se utiliza o obi, para umas se utiliza gamela de madeira, para outras de barro, para outras de louça. Tudo isso é um conjunto que tem uma representatividade e uma especificação. Entretanto, não adianta somente, porque não é como uma receita de bolo, não adianta o sacerdote ou o iniciado ele pegar os componentes que fazem para esse trabalho, colocarem tudo dentro de um recipiente e tão somente sacrificarem animais ou utilizarem legumes, frutas, enfim, como seja o tipo de ebó, né? Estou dando exemplos para que possam ter um melhor entendimento. Mas não adianta a pessoa ela pegar, colocar somente aqueles ingredientes ali, como se fosse uma receita de bolo, porque a probabilidade daquilo não dar certo será muito grande.
Então, é muito importante que o sacerdote, a pessoa que está realizando aquilo, em primeiro lugar, saiba cada componente daquele contido dentro do ebó, qual o seu princípio ativo, qual a sua finalidade, em que aquilo ali tem vínculo com o que está sendo feito, no que aquilo ali está sendo benéfico, está propiciando um resultado positivo daquilo que está sendo executado. Tendo isso em mente, tendo esse conhecimento prévio, o sacerdote já estará capacitado a executar o determinado trabalho. Entretanto, assim como o ebó, ele é um conjunto de elementos vibracionais, porque nós trabalhamos em cadeias vibracionais, tendo em vista que nossos orixás, nossas entidades vivem em dimensões vibracionais. O nosso plano terrestre também é uma dimensão vibracional. E quando nós executamos esse tipo de trabalho, de oferendas e encantamentos, nós estamos interagindo de um campo vibracional para o outro. Assim como o som. O som, ele é também um campo vibracional. Tendo em vista que a palavra e os instrumentos também utilizados em nossa religião, eles servem e são armas muitas vezes decisivas para um bom resultado e uma boa interatividade com esses universos diferentes, para que possam se enquadrar, se encaixar. O que eu quero dizer com isso é que tanto o cliente, a pessoa que vai estar sendo beneficiado com a execução desse trabalho, quanto os executores, porque dependendo do ebó, às vezes o sacerdote ele precisa de um ou mais pessoas para estar auxiliando, mas todas essas pessoas necessariamente precisam estar focadas, concentradas, para que seja criada uma egrégora vibracional, para que seja criada ali um ambiente adequado e uma força focal direcionada ao objetivo desejado. Quero dizer com isso que o poder da palavra ele é muito importante. Por quê? A palavra é um som que se propaga pelo universo. E quando ele se propaga pelo universo, assim como o som dos atabaques, que são emitidos, eles têm essa propriedade. A princípio, os atabaques, em sua origem, eles eram feitos de madeira única, né, propiciando sons vibracionais, fazendo analogia a sons de trovão, de chuva, água, rio, diversos sons da natureza, né, fazendo com que aquela vibração, aquele som vibracional, ele pudesse ser identificado pelas divindades. E assim, essa empatia ocorrendo de identificação, as divindades pudessem estar se aproximando do processo de possessão, ou seja, do processo de fato estarem nos agraciando com as suas presenças no Aie, na Terra. Então, da mesma forma que a utilização do atabaque ela é muito importante, né, para o chamado dos orixás, na hora de executar um trabalho, na hora de ser executado também um ebó, é muito importante que o sacerdote ou a sacerdotisa tenha esse poder da palavra, tenha essa força na palavra, saiba exatamente o que vai dizer, né, e principalmente que a pessoa que está sendo beneficiada esteja concentrada, focada naquelas palavras e naquilo que está sendo executado. Né? Eu vou dar um exemplo aqui muito assim, simplório, mas mais para ilustrar, porque às vezes eu tenho percebido que até mesmo pessoas iniciadas falam assim para mim, mas babá, eu queria fazer eu mesmo, já que eu sou iniciado, então eu não tenho necessidade para fazer um pequeno agrado,
talvez recorrer ao meu sacerdote, que tem tantos afazeres no seu dia a dia. Eu posso estar realizando vamos supor, uma oferenda a Ogum. Então vamos lá. A exemplo de Ogum, que tem uma oferenda que ela é muito popularizada, todo mundo conhece, que é o acará, né, aquele inhame, e as pessoas colocam ali dentro do recipiente com o mel, os palitos de dendezeiro, e oferecem normalmente em estrada ou em linha do trem. Então, qual seria a melhor forma, né, de estar se executando palavras que vão remeter àquela divindade, vão ativar, vão interagir com aquela divindade? Não basta somente você chegar lá na estrada ou na linha de trem e colocar um inhame lá e falar: olha, Ogum, eu estou aqui vindo lhe pedir isso e isso aqui, está aqui seu inhame. Não. Você tem que saber utilizar as palavras de forma que vão propiciar, vamos dizer assim, propiciar uma aproximação melhor daquela divindade para o trabalho que está sendo executado. Então, sabendo-se que, se você está oferecendo um trabalho, né, um acará, vamos supor, para trabalho, eu preciso que abra-se meus caminhos para um emprego, para um trabalho. E foi lhe direcionado fazer uma oferenda na linha do trem para o... Bom, então vamos por etapas. Se você está oferecendo um acará para trabalho na linha do trem para Ogum, o primeiro princípio: Senhor do Aço, Ogum. Então, se ele é o Senhor do Aço, logo ele também é o Senhor do obé, da faca. E logo também é o Senhor das linhas, né, dos trilhos onde correm os trens. Então, utilizando essas três informações, vejam e percebam como é bem diferenciado a maneira de estarmos executando e utilizando a oratória, o poder da palavra. Então você pode pegar esse inhame acará. Isso é apenas um exemplo, não é para todo mundo sair fazendo não, porque normalmente o zebóis é tirado no jogo de Eridilogum ou no Opeleifá, no Iquinfá, enfim, de acordo com o segmento religioso, certo? Mas é apenas para ilustrar o que eu estou falando. Então, se você coloca aquele acará ali na linha do trem, você já está tendo alguns contatos com os meios físicos, com os meios que existem, que são o que em comum com a divindade, que é uma divindade senhor do aço, do ferro. Então já temos um ponto em vantagem. O acará, no caso o inhame, por ser uma comida assim, do gosto da divindade, né, que é apreciada pela divindade, pronto, já temos o segundo ponto favorável. O terceiro ponto seria o azeite o epopupá, o azeite de dendê, que também regado ali por cima do acará vai estar complementando aí esse agrado dentro do gosto da divindade. Cada divindade, cada orixá tem os seus gostos peculiares, assim como você pode gostar de macarrão com carne moída, o outro pode não gostar e preferir uma lasanha, né, de 4 queijos. Então, cada divindade ela tem os seus gostos alimentares também. Sabendo disso, pegamos esse inhame e colocamos na linha do trem. Normalmente, se a pessoa está precisando que se abra o caminho, então o que utilizar? Mas como assim? O trem, através de todas as civilizações mais modernas e até as mais antigas, ele sempre foi um veículo condutor de progresso, né? Condutor de civilizações. Tanto que na antiguidade, quem já leu ou fez história na escola, enfim, sabe que a maioria das cidades, antigamente os transportes, os carvões, cana-de-açúcar, os cereais, madeira e todo esse tipo de coisas eram trazidas por linha férrea.
né? Porque não haviam ainda estradas. Então, a questão do trem, ela traz o quê? Uma conotação de quê? Progresso. Progresso. Ora, se a pessoa está querendo um trabalho, o que ele está querendo? Um progresso. Então, por isso, esse acará é arriado naquele determinado lugar. Então, percebam como tudo tem uma ligação, tudo faz um sentido. Então, ali você vai utilizar o quê? O obé, uma faca. Você pode, comumente, como Ogum, ele é Meji, Meji significa dois, duplo, ou aquele que parte ao meio, né? Por isso que tem, inclusive na cantiga, Ogum, Meji, né? Porque é duplo, assim como o aço da faca, que o aço da faca ele é cortante, o fio de uma faca ele é cortante, então quando ele corta, ele acaba diretamente fazendo com que aquela incisão se torne dois, porque abre-se, né? Se corta, abre, então você vai ter um lado e vai ter o outro lado. Então aquilo que era um passa a ser dois. Então, essa função do obé, da faca, no momento em que você está executando o corte do inhame ao meio, né, em determinado lugar, na linha férrea, que aí também é pulo do gato, mas alguns já devem saber, né, os mais experientes já devem saber o local exato, a pessoa pode falar: Ogum, assim como esse obé consagrado ao Senhor, assim como essa faca, símbolo do aço, seu símbolo, assim como ele serve nesse momento para cortar esse inhame, que assim seja cortado da minha vida todos os empecilhos, todas as coisas que me impedem que eu possa atingir o progresso. E dessa mesma forma, Ogum, que o Senhor também abra, assim como eu abro esse inhame, que o Senhor abra os meus caminhos para o progresso, que o Senhor abra os meus caminhos para que eu possa conseguir esse emprego, que o Senhor traga para mim, Ogum, assim como o trem, assim como essa linha de trem representa a felicidade, o transporte, assim como traz novidades, traz alegrias, traz muitas coisas, a evolução, que assim seja o Senhor na minha vida, que o Senhor possa trazer tudo isso para mim, a evolução, o progresso, e que, representando essas duas bandas que foram cortadas do inhame, da qual estou oferecendo aqui para o Senhor, que um possa representar toda a felicidade e todo o progresso que eu desejo, e o outro que possa representar o lado negativo que me impede, mas que esse lado negativo, algum, que ele fique para trás. Por quê? No ato que você for cortar o inhame, certamente uma banda vai ficar direcionada para um lado da linha e a outra para o outro lado da linha, ou seja, uma banda progresso, que é o sentido que o trem está subindo, progredindo, né? Ele está subindo o trem, ele sai de um ponto de partida e normalmente a gente identifica, vamos supor, aqui no Rio de Janeiro, central do Brasil, ele está partindo. Então, qualquer outro bairro que ele esteja além da central do Brasil, que é o ponto de partida, ele está subindo. Então, aquela banda fica para o lado que está subindo e o outro, como se fosse representar o declive, a descida, o retorno, o regresso, né? Que seriam as coisas que a pessoa não deseja, né? Andar para trás, regressar, né? Essa pessoa pega essa outra banda e coloca nesse outro sentido. Então, nesse exemplo, não sei se deu para vocês perceberem muito bem, até porque, assim, gravando num vídeo, às vezes não, com certeza, na hora, eu particularmente sofro muito de intuição, de inspiração espiritual, e às vezes as palavras utilizadas não são necessariamente essas. Aqui eu dei apenas um exemplo, mas são palavras semelhantes e de acordo com o caso do cliente, o caso do consulente, o caso da pessoa, né? Então, cada caso você utiliza as palavras. E esse poder das palavras ele é muito importante, porque é o que de fato vai fazer o encantamento do trabalho executado.
Então, nós do povo de Axé, nós do povo de Santo, temos que saber utilizar essas palavras, assim como eu dei nesse exemplo para Ogum. Essas palavras podem ser utilizadas para Iemonjá, para Oxum, para Oxalá, para Xangô, em casos de justiça, em casos de documentação, para Exu, né? Antecipadamente, obviamente, porque dependemos de Exu para que esse encantamento, esse trabalho seja entregue. Então, antecipadamente, já se faz um trabalho para Exu e se utilizam palavras pertinentes aos atributos de Exu e da sua tarefa a ser executada. Então, além desse ponto em comum da questão das palavras, é muito importante que as pessoas, quando estejam executando os trabalhos com seus sacerdotes ou com as pessoas que forem executar os seus ebós, seus trabalhos, seja apenas um banho, um simples banho, que não é simples, né? Porque a representação das ervas em nossa religião ela é tão importante quanto qualquer outra coisa. Já diz um ditado iorubá, Kosi Ewe, Kosi Orixá. Sem folha não há orixá. Então, se sem folha não há orixá, um banho, às vezes, ele é muito mais eficaz do que um ebó super incrementado. Isso depende de casos para casos. Então, mesmo quando se toma um banho de ervas, a pessoa, quando está tomando esse banho de ervas, ela também, da mesma forma, deve estar utilizando-se de palavras encantadoras, de palavras vibracionais que vão, juntamente com aquele processo de purificação do banho daquela erva, estarem atuando em benefício daquela pessoa. Então, se eu estou tomando um banho, vamos supor, de uma erva que me é recomendada para eu ter uma limpeza, porque eu sou uma pessoa que tem pesadelos, tenho muitos sonhos, um exemplo, né? Eu vou utilizar e ali, enquanto eu estou jogando aquela água, lavando, passando no meu corpo, eu estou falando assim como essa erva, aí falo o nome da erva, ela tem as propriedades, os poderes disso e daquilo outro, que eu possa me acalmar, que a minha orelha, a minha cabeça possa ter orientação, possa ter descanso, que as coisas que me perturbam possam se distanciar, me trazendo a paz, me trazendo a tranquilidade. Né? Se essa erva ela for uma erva correlacionada a algum orixá, ali você também utiliza as palavras referentes ao determinado orixá. Se você for uma pessoa que é um estudioso de candomblé, de culto de matriz africana, de orixá, enfim, ou tiver um sacerdote, uma sacerdotisa que tenha tais conhecimentos, você também pode se utilizar dos feitos dos orixás para falar. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho agora, dessa vez, para Oiá, então eu sei quais são as propriedades de Oiá e, por exemplo, eu tenho conhecimento que Oiá ela tem um epíteto de Oiá Fefeiku, que é Oiá, o vento da morte, né? Oiá Messaorum, então a mãe dos 9 passos, né, ou dos 9 filhos. Tem várias pessoas que cada uma fala Oyamessa Orum em diversos sentidos, né? Mas acaba dando no mesmo sentido no final. Enfim, se eu sei que Oyá é a Fefeiku, e eu sei que ela representa o quê? O dinamismo, a agilidade, o vento, a destreza, a rapidez, eu posso utilizar isso. Então eu estou ali arriando um acarajé para Oiá, e quando eu estiver ali colocando aqueles acarajés, eu também eu evoco Oiá falando dos seus atributos. Oiá, assim como a senhora é a senhora dos ventos, dos raios, das tempestades, que a senhora traga para mim tal situação na velocidade dos raios. Que assim como o seu vento, Oiá, ele balança e enverga o bambuzal, que assim seja a senhora como uma brisa na minha vida. Porque eu tenho fé na senhora, e assim como o seu bambuzal, porque o bambuzal é um local sacralizado para Oiá, ao qual ela gosta muito, então por isso que é importante ter esse tipo de conhecimento, né? Você vai utilizando esses atributos, você pode falar, Oiá, assim como esse bambuzal
embora em tantas intempéries da vida, ele envergue para um lado, envergue para o outro, mas não quebre, que assim seja a senhora na minha vida, que os inimigos não possam ter força para me derrubar, que eu envergue, mas não quebre, e que a senhora possa estar sempre em minha companhia. Então a pessoa ela vai utilizando diversos tipos de falas, diversos tipos de formas de encantamento correlacionados sempre ao trabalho e sempre ao orixá. E é importante dizer, povo de santo, povo de orixá, evitem trazer para vocês palavras negativas, palavras no sentido que vão atrair forças negativas para vocês, do tipo, eu não posso, eu não vou conseguir, isso é impossível, isso é castigo. Esse tipo de palavra, assim como a palavra, ela tem a força, a vibração, o dom de encantar, ela também tem uma força, o dom de atrair energias contrárias, energias negativas no sentido vibracional. Então, se você coloca e fala que você não vai conseguir, o seu ori, a sua cabeça, entende aquela mensagem e deduz que exatamente aquilo que irá acontecer. Então, é muito importante que a pessoa, quando vá executar um ebó, executar um trabalho, que ela sempre profira palavras positivas, com certeza, convicção absoluta de que o resultado já ocorreu. Não pode haver dúvidas quanto a isso, certo? Então, é muito importante que essa certeza esteja dentro do seu coração, que essa certeza esteja dentro da sua cabeça e que essa certeza esteja também correlacionado ao sacerdote, à sacerdotisa que esteja executando esses trabalhos para vocês. Então é muito importante que tenhamos esse tipo de compreensão do poder da palavra, porque a palavra, através da palavra, por exemplo, posso dar 2 exemplos de poder da palavra para vocês fazerem uma reflexão até um pouco melhor do quanto a palavra ela é poderosa e importante. Houveram 2 oradores principais na história da humanidade, sendo que um orador, que foi o maior orador da face da Terra, no que diz respeito ao número de pessoas, ele se utilizava da sua palavra para o mal. E o outro orador, que se perpetuou e encontra-se em nosso meio até hoje, com boas lembranças e boas intenções, também se utilizou da palavra, mas para o bem. Este que se utilizou do poder da palavra, orador, para quem não sabe, é a pessoa que tem o poder da palavra de se comunicar e comover, fazer com que muitas pessoas o sigam os seus ideais, sigam aquilo que ele está falando. Por isso é um orador. Ele está ali na frente orando e para muitas pessoas. Então, esse orador do bem, como todos nós sabemos, foi Jesus Cristo. E o orador do mal, que utilizou o poder da palavra para fazer com que uma multidão enormemente o seguisse e seguisse seus ideais, foi Adolf Hitler. Como todo mundo sabe, deve ter estudado história, conhece que foi um dos maiores oradores, se não foi o maior orador do mundo em relação à sua época, em relação à quantidade de pessoas que ele moveu. Então, e tudo com a palavra. Não foi feito ebó, não foi feito macumba, não foi feito nada, apenas com a palavra, com os ensinamentos e com a palavra. Salvo-se que não há comparações de se fazer com Jesus Cristo, sendo Jesus Cristo considerado um avatar, ou seja, um ser celestial enviado pelo Criador, né? E Hitler não. Talvez pudesse ser até um avatar, mas enviado por outras divindades que não uma divindade, digamos assim, muito positiva.
Mas isso aí é um tema, uma abordagem para outros assuntos mais esotéricos, enfim, de estudos mais que fogem um pouco da nossa rama de matrizes africanas. Mas o que eu quero dizer com isso